Como nós podemos nos assegurar de que um regime fiscal é sustentável ao longo do tempo? Como nós podemos nos assegurar que existe a sustentabilidade fiscal? Independente de ser um governo social-democrata, que gasta mais e aumenta os impostos, ou liberal-democrata, que gasta menos e reduz os impostos. Como é que nós podemos nos certificar que, seja um ou seja outro, a política fiscal é sustentável? Observando o que está acontecendo com a dívida PIB. A dívida PIB, a relação dívida-PIB. Os países emergentes, vamos supor que tenham agora, depois do Covid, a dívida PIB média era em torno de 60%, ela deu um pulo para 70%. Então vamos supor que esteja aqui 70%. Seja o ponto médio. Da mesma forma que existe uma meta de inflação, né, e que o Banco Central controla a sua ferramenta, que são os juros, para a inflação ficar dentro da meta, nós podemos, da mesma forma, associar a sustentabilidade fiscal a uma meta de dívida PIB, a uma faixa de dívida PIB. Quer dizer, suponha que seja entre 60% e 80%, por exemplo, só para exemplificar. Então, quando tem um Covid, ela saiu, vamos supor, da média de 60%, veio para 70%. Vamos supor que houvesse de novo uma reincidência ou de uma guerra. Quando ela está aqui, quando ela sai dessa faixa de sustentabilidade, porque lembrem-se, isso aqui é a dívida em relação ao PIB, ou seja, a capacidade de pagamento. Se isso está acontecendo, indo para 90%, para 100%, quer dizer que nós estamos empurrando o custo da guerra, da dificuldade para nossos filhos e netos. Nós estamos, na verdade, comprometendo os jovens, os idosos. Nós estamos dizendo o seguinte, ó, vai ter um dia que nós não vamos pagar a Previdência. Vai ter um dia que nós não vamos conseguir ter recursos para sistema de saúde público. Vai ter um dia que nós não vamos ter recursos para programas sociais. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais transferindo renda para rentistas. Ou então vai ter um dia que vai haver um calote na dívida. Então, toda vez que isso acontecer, é importante que as variáveis de controle sejam acionadas para isso descer de volta para a faixa. E isso aqui é perfeitamente a forma desejável de você garantir a sustentabilidade fiscal. É garantir que a dívida não explode em relação ao PIB. E essas variáveis de controle, nesse caso, são muito mais férteis até do que o Banco Central. O Banco Central só tem uma variável, que é a taxa de juros. Quando a inflação escapa, ele só tem uma variável, que é a taxa de juros. Já o regime fiscal tem muitas variáveis. Nós usamos muitas variáveis. Nós desinvestimos em empresas estatais, nós desalavancamos bancos públicos, nós vendemos imóveis, controlamos gastos. Você tem variáveis de fluxo e variáveis de estoque. Algumas variáveis de fluxo nós chamamos de variáveis de controle, instrumentos, ferramentas de controle. Então você tem várias ferramentas de controle. Eu posso privatizar, eu posso abrir concessões, eu posso desinvestir, eu posso desalavancar bancos públicos. Tem várias ferramentas que você pode recorrer para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Então a minha conclusão, particularmente, depois de ter passado pelo governo, é de que nós devíamos criar essas metas fiscais, que é tentar manter faixas de... Toda vez que entra aqui, você tem que usar... O governo é social-democrata, gasta muito e aumentou os impostos. Ok, ele fica aqui dentro. Ele está aqui dentro, porque ele gasta muito, mas ele aumentou os impostos. A economia vai crescer menos, porque você aumentou muito os impostos. Ele acha que vai crescer mais, porque ele fala, o governo está gastando mais, o governo está investindo mais, vai crescer mais. É a aposta que o governo social-democrata faz, que ele vai crescer mais porque o governo está investindo mais. Isso é tentado há mais de 50 anos na América Latina e só deu errado. Mas é uma aposta que o governo eleito tem o direito de fazer. Eu vou gastar mais e vou aumentar os impostos. Mas então ele fica por aqui. O país cresce menos, mas a dívida PIB é sustentável, porque ele aumentou os impostos. A mesma coisa o liberal-democrata. Olha, eu vou gastar menos e vou reduzir os impostos. A economia vai crescer mais e a dívida PIB também vai ficar por aqui, porque ele baixou os impostos, porque primeiro ele controlou os gastos. Agora, se entrar nessa faixa aqui, tem que ter um regime qualquer que, mesmo sendo um social-democrata, você vai precisar corrigir para devolver a coisa para cá. A ideia do teto de gastos era uma ideia de justamente garantir que você não gaste muito. Só que o social-democrata tem o direito de falar assim, não, mas eu quero gastar mais. Tudo bem, então você vai ter que botar impostos. E vai perder popularidade por aumentar os impostos. Vamos ver se você pelo menos ganha em crescimento, que é a sua aposta. Você quer gastar mais,
Mas não é jogando a responsabilidade para os nossos filhos e netos. Não é inviabilizando as aposentadorias no futuro, inviabilizando os programas sociais no futuro. E, curiosamente, quem vai ter esse programa agora, esse problema seríssimo, são os países avançados. Ainda semana passada eu lia que a dívida americana está chegando a 23 trilhões de dólares. E os juros lá estão em 5%. 5% de 23 trilhões de dólares dá mais de $1 trilhão por ano de serviço da dívida, de juros sobre a dívida. É a primeira vez na história que os americanos vão gastar mais com o serviço da dívida do que o que era sempre uma prioridade nos Estados Unidos, que eram os armamentos, a indústria de guerra. Então os americanos têm base espalhada pelo mundo inteiro, bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, tem uma indústria de guerra bastante forte, potente. Eles agora vão ter um problema que nós sempre tivemos. Nosso problema é o seguinte, poxa, a despesa de juros está muito grande, está sobrando pouco para os programas sociais. Por exemplo, quando nós chegamos ao governo, gastava-se com Bolsa Família 50 bilhões e com o juro da dívida 400 bilhões. 8 vezes mais. Nós conseguimos reduzir essa despesa da dívida para 260 bi e os programas sociais foram para quase 200 bi. Foram para 160 bi. Nós triplicamos os programas sociais. Eu dizia sempre que o Brasil era o país dos rentistas e o inferno dos empreendedores, porque o juro muito alto, o governo gastando sem parar, se endividando, vale mais a pena você botar dinheiro a juros do que fazer um empreendimento e ter problema, excesso de impostos, excesso de burocracias, etc. Então era um inferno para os empreendedores. E era o paraíso do rentista. Só empresta o dinheiro lá e fica tranquilo. Quando o governo gasta muito, vem um pouco mais de inflação, está acontecendo no mundo inteiro, vem um pouco mais de juros, a despesa com a dívida aumenta, os investidores privados preferem sair da renda variável e ir para a renda fixa, isso diminui o potencial de IPOs, de captação das empresas privadas que vão fazer os investimentos para frente. Quanto mais uma bolsa sobe, mais investimentos tem, porque a bolsa, na verdade, representa os ativos existentes. Então, se tem uma fábrica de aço que custa 100 bilhões para construir e ela está valendo 300 na bolsa, vale a pena você construir uma fábrica nova. Custa 100 e ela vale 300. Então, quanto maior o valor dos ativos na bolsa, em relação ao que nós chamamos de replacement cost, custo de reposição, quer dizer, o custo de construção de uma fábrica nova, de uma empresa nova, se a empresa está valendo 3 vezes mais do que custa fazer, você expande os investimentos. Então, quando o governo controla os gastos, os juros descem, o valor dos ativos sobem, porque as empresas são, na verdade, o valor presente dos dividendos futuros, dos lucros futuros que elas vão pagar. Então, quando o governo gasta, você controla os gastos do governo, a inflação é mais baixa, o juro real é mais baixo, então o juro nominal, que é a inflação mais juro real, fica mais baixo também, o valor presente daqueles ativos todos listados em bolsa sobe, os investimentos privados são disparados, então todo mundo vai construir empresa nova, os empreendedores ficam animados, fazem IPO, pegam novos recursos, as empresas novas, os private equities fabricam empresas novas. Um private equity é uma fábrica de novos empreendimentos, ela alavanca novos empreendimentos. Então toda essa engrenagem financeira trabalha na direção virtuosa. Vamos respeitar essas engrenagens, vamos buscar essa sustentabilidade fiscal, porque a ciência econômica é relativamente jovem, é uma ciência relativamente jovem, mas ela tira em uma geração um povo da miséria. Ela tirou, por exemplo, da renda per capita mais baixa da América Latina, que era o Chile, em uma geração eles foram para a renda per capita mais alta da América Latina. Aí diziam, mas é fácil porque é um país pequenininho, é fácil tirar 20, 30 milhões de pessoas da miséria, é fácil. Bom, que tal agora a China, com 1,5 bilhão? Tá bom ou precisa de outro exemplo? O caminho da prosperidade é conhecido. Quem quiser segue.